primeiro lugar, sejam bem-vindos a essa casa de felicidade, de fé, de amor e caridade. E o nosso assunto hoje é esse assuntinho, fraternidade. Vejam as pessoas todas ali abraçadas, que legal, né? E eu agora estava sentado ali, ouvindo o pessoal falar sobre a apresentação e tal, e me lembrei da Revolução Francesa. Porque o lema da Revolução Francesa era fraternidade, igualdade. Eles começaram bem com a fraternidade, usando a guilhotina. Então, vejam que nós ainda estamos um pouco distante de tornarmos seres fraternos. Mas, de alguma forma, ainda temos fraternidade dentro de nós. Veja um exemplo bem recente, agora em maio, teve essa enchente, né? Várias cidades foram atingidas, vários irmãos ficaram sem casas, sem alimentos, sem nada, perderam tudo. E algumas pessoas, uma boa quantidade de pessoas, se reuniu para ajudar esse pessoal que perdeu tudo. Inclusive, gente vindo de fora do estado, de fora do país. Então, em grandes momentos, de desastre, quase sempre nós conseguimos nos tornar mais fraternos. E esse evento que começou lá em maio ainda está dentro de nós e ainda acontece. Vejam que na casa aqui nós temos um trabalho chamado atendimento fraterno. O que é um atendimento fraterno? Nós temos ali a nossa irmã que faz desculpa, eu vou desligar um pouquinho esse aqui. Ele faz um atendimento para as pessoas que têm os seus problemas, faz uma conversa, troca um diálogo, sempre baseado na doutrina espírita. E dali ela nos dá aconselhamento para ver se conseguimos reduzir aquele nosso problema, ou até sanar o problema. Então a fraternidade é uma mostra de amor, de irmandade. Dá para dizer que fraternidade e irmandade são as mesmas coisas. Então vamos ver o primeiro slide que eu tenho aqui, que é fraternidade. Aí ele diz assim, no Espiritismo, a fraternidade é o amor que se espalha entre as pessoas, interligando as criaturas. É uma virtude que deve ser cultivada, praticando a gentileza, respeitando o próximo, sendo bondoso e compreensivo. Então, é o nosso agir, a nossa maneira de agir com as pessoas, o nosso relacionamento com as pessoas, sempre procurando mostrar amor, bondade, interligando as criaturas, ou seja, que nos torna um ser só, praticamente. Um exemplo prático é nós aqui. Estamos aqui sob a mesma bandeira. A bandeira da fraternidade e da doutrina espírita, do amor. É por isso que nós estamos aqui, buscando a nossa evolução, o nosso crescimento espiritual, dando de nós ao nosso irmão o maior amor possível. E por falar em irmão, diz a fraternidade, quer dizer que é uma irmandade. Mas essa irmandade, ela não se restringe somente a esse recinto. O que acontece quando nós saímos na rua de fora? Vem uma pessoa nos pedir alguma ajuda material, algum evento, de certa forma, não peculiar no trânsito, né? Acabamos nos perdendo nas palavras e ofendendo as pessoas. Então, uma fraternidade nós precisamos trabalhar ela.
Nós temos que trabalhar essa fraternidade o tempo inteiro. Caridade, amor e fraternidade, e eu incluiria aí o perdão, deveria ser doado na São João e na Copel, de forma que nós tomássemos 3 pílulas por dia, de manhã ao meio-dia e de noite, para ir a cada vez mais nos melhorando, assim como a gente faz quando vem para dentro do seu espírito. Nós nos tornamos pessoas diferentes, nós nos tornamos pessoas melhores. Alguns dias atrás eu estava falando uma doutrinária da aí, eu olhava para uma senhora, eu conheço a senhora de algum lugar, era minha prima. E ela olha para mim e diz: ah, meu céu, né? Meu primo, sim, sou o seu. Quem diria, hein? Sabe, porque diz assim: aquele cidadão que tu era lá atrás, que tu é hoje. E esse é um dos princípios da doutrina, né? Nos tornar pessoas melhores. E o momento que nós nos tornamos melhores, nós também transmitimos isso para outras pessoas e fazemos com que elas também se tornem melhores. E essa é uma forma magnífica de fraternidade, que a gente vai repassando os conhecimentos que a gente adquire aqui dentro e vai doando para as pessoas lá fora. E assim a gente vai criando uma corrente de amor, uma corrente de caridade, uma corrente de fraternidade e de muito amor. A fraternidade espírita também pode ser entendida como uma união voluntária de pessoas conscientes que se propõem a espalhar a verdade do Evangelho praticada pelos outros. Eu acabei de esclarecer isso, né? Nós viemos aqui, aprendemos as palavras de Jesus e nós levamos para outras pessoas. E muitas vezes tentamos, sem ser chatos, convidar essas pessoas para vir ao Centro Espírita, para essas pessoas verem como é que funciona o Centro Espírita, porque a maioria das pessoas não tem uma ideia bem formada com relação ao Espiritismo. E algumas têm até uma impressão retrógrada, muito antiga, da época que até o Espiritismo era proibido no Brasil. Tempos duros, era considerado como magia negra, entre outras coisas. Para praticar a fraternidade é possível abrir a alma às manifestações generosas para com todos os seres. É a interligação que a gente vai ter entre pessoas. Não se trancar em falsas situações perante o mundo. Não ser indiferente ao passo dos semelhantes. Nós somos todos iguais, totalmente iguais. Nascemos da mesma forma, simples e ignorantes. E cada um de nós seguiu um caminho. E ainda vai seguir esse caminho. Por quantas encarnações? Não sei, depende de cada um. Uns mais rápidos, outros mais lentos. Mas o certo é que todos nós, com certeza, evoluiremos e chegaremos ao estágio de anjos. Relacionar-se com pessoas de todos os níveis. Relacionar-se com pessoas de todos os níveis. Ou seja, dentro da sociedade, a gente tem um bom relacionamento, por exemplo, na empresa, tanto quanto com o dono, diretor, gerente e assim o supervisor e assim por diante, até o operário, aquele que manuseia as máquinas. No Centro Espírita, tem uma boa relação com a presidência, uma irmã como nós, entre os colegas. Ter amigo além das fronteiras do lado, da fé religiosa e da profissão. Quer dizer, expandir o máximo possível o nosso relacionamento para ter amor com as pessoas, para demonstrar amor com as pessoas. E
Ideias básicas de fraternidade. Primeira ideia. Essa aqui eu acho que todos nós já sabemos. Todos os seres são filhos de Deus. Todos nós somos filhos de Deus. Portanto, irmãos, aqui devemos amar, respeitar, ajudar e servir em nome do Senhor e da fraternidade que deve reger nossa nação. Assim, a raça, a posição social, a religião não podem, em hipótese alguma, se separar uns dos outros. Infelizmente ainda temos, né, essa questão da raça, preto, branco, amarelo. As pessoas muitas vezes se julgam ser melhores do que uns dos outros, né? A posição social também. Quantos já não ouviu aquela expressão, tu sabe com quem tu está falando? Já ouvimos isso, né? A religião, eu acho que a religião, como já diz o termo, é ligar-se a Deus. Então a religião, eu acho que não importa muito, desde que seja para o bem e desde que se use como é que vamos dizer assim, aquilo que Deus quer de nós, que Jesus nos ensinou. Não importa se o cara é batuqueiro, umbandista, Assembleia de Deus, espírita, católico, enfim, tantas religiões que existem por aí, não importa. Dentro dessas religiões também há um espírito de fraternidade. As assembleias religiosas, os irmãos, eles têm trabalhos magníficos na área de atendimento às pessoas. Claro, tem o lado negativo, é óbvio que tem. Mas quantas pessoas deixam de fumar, beber, usar droga com a orientação deles? Dentro dos presídios é onde eles estão. Fazem um trabalho enorme dentro dos presídios. Os espíritas também fazem, mas o trabalho deles é bem maior do que o nosso. Bem maior. Até porque fazer um trabalho de assistência dentro do presídio é muito complicado. As colegas aqui fazem, mas o que elas fazem? Elas juntam e tem de roupa, e levam, entregam na portaria. Há uns anos atrás, ou melhor, alguns anos atrás, bastante tempo atrás, eu tentei ver essa questão de fazer um atendimento, de entrar dentro do presídio central do Porto Alegre, hoje já nem está mais no presídio central, e não consegui. E soube também, não sei se ainda é a época, que havia uma pessoa que era lá no Bezerra de Menezes que conseguia fazer o trabalho dentro. Uma pessoa dentro do presídio. A gente não tem um acesso, não é tão fácil de chegar, até pelas pessoas que lá dentro estão. Não é falta de vontade da gente de fazer isso. As criaturas só se diferenciam pela bondade, pelo esforço em progredir, pelo estágio evolutivo em que se encontram. Quanto maior a evolução, mais consciente se torna o espírito da necessidade de se aproximar dos seus irmãos para auxiliar no serviço. Aí volta-se, a gente volta de novo àquela questão da evolução pessoal de cada um. Olha, por falar em evolução, nós falávamos, por exemplo, de Divaldo. Ele montou uma cidade de atendimento, de fraternidade, de carinho e de amor. Chico. Tantas outras, não é? Muitos centros espíritas também têm esse atendimento. Aqui a gente tem um atendimento à criança, né? Que as crianças fazem estudo, a evangelização infantil se chama. Tem os estudos. Isso é uma forma da gente progredir, de evoluir, de crescer. Porque estudando, a gente vai entendendo o mundo e entendendo o que acontece com a gente e o porquê que acontece
e a gente se torna mais receptivo. A gente para de reclamar, por que Deus só eu? Por que eu acontece essas coisas só comigo, Senhor? Não, tu aprende o que acontece só contigo. Que o grande causador disso tudo pode ser tu. É você mesmo. É a gente mesmo. É cada um de nós. Porque a maneira de nós conduzir é muito fácil. É só seguir o Evangelho segundo o Espiritismo. Ali na forma que você quer viver. Simples, barata, econômica. Mas a gente tem a tendência de sempre complicar tudo. Jesus não diz no Evangelho: devemos amar os nossos inimigos, ao próximo, a Deus. E o que a gente faz? Odeio. Muitas vezes dentro da nossa própria família existe o ódio. Aliás, a primeira escola é a família, e a primeira escola onde há a fraternidade fraterna é dentro da família. É entre pais e filhos, entre irmãos. Ali começa tudo. Por isso que é tão importante a educação. A educação é muito importante para a gente. Pela fraternidade desaparecem todos os preconceitos de caça, raça, seitas, os quais têm se constituído através dos tempos, tem sérias entradas para o progresso real da humanidade. Já falamos disso. Pelo amor ao próximo exemplificado por Jesus, interessando-nos pelos nossos semelhantes, buscando ajudá-los sem distinções ou reserva. A criatura gentil atrai para si a bênção de Deus e a simpatia de todos. Isso aqui é muito legal, muito bonito isso aqui. Porque se nós formos gentis com outra pessoa, nós vamos atrair a gentilidade das pessoas. Se nós formos agressivos, nós vamos receber uma agressividade. E nós, como espírita, mesmo que as pessoas sejam agressivas, devemos ser gentis com elas. Até um determinado ponto. É óbvio. Vamos passar isso aqui. Temos que ter claro que a fraternidade pode traduzir-se por cooperação sincera e legítima em todos os trabalhos da vida e em toda a cooperação verdadeira. O personalismo não pode subsistir. Quer dizer, o eu não pode existir, sim o nós. Né? Salientando que quem coopera sempre cede alguma coisa de si mesmo, dando testemunho de abnegação, sem a qual a fraternidade não se manifestaria no mundo de modo algum. Emmanuel Consolador. O problema é vasto e complexo, e sua solução precisa começar do coração de cada ser humano. A educação intelectual e moral constitui a base para se resolver tão básica questão. Intelectual e moral. A intelectual a gente aprende na escola. A moral a gente aprende com as pessoas que têm moral. Aquelas pessoas que são bons exemplos. Dentro do centro espírita, nós temos muita atenção para a questão da moralidade. Para ser médico, a gente tem uma série de exigências. Para ser espírita, também. Para ser trabalhador voluntário da casa, porque eu sempre digo que não é tão voluntário, porque tu segue uma rotina, tu tem horário, tu tem o teu trabalho, no momento que o voluntário não vem, tu vai acabar prejudicando os demais colegas. A fraternidade, isso aqui eu achei muito bonito também, na sua acepção mais pura, é a prática do amor, como também é o da caridade. O amor, a fraternidade, a caridade, são os sentimentos que se opõem ao egoísmo, ao orgulho e à ignorância. O nosso Evangelho fala do início ao fim, sobre egoísmo e sobre orgulho.
O orgulho, a gente tem que trabalhar nele. Muitos de nós ainda trazemos isso dentro de nós. Então, amor, fraternidade e caridade é tudo que nós precisamos, tudo que o Evangelho ensina, é tudo que Jesus nos disse. Ele jamais diferenciou uma pessoa da outra, ele jamais disse assim: olha, eu não vou atender esse fulano, vou atender o outro. Ele nunca deixou de atender ninguém. E aí nós temos vontade de deixar de dar assistência para o nosso colega. Assim percebe-se a importância do amor fraternal, de usar o auxílio do irmão, sempre que o mesmo necessite. Dessa forma, estaremos evoluindo e tornando a sociedade um lugar melhor, buscando adaptar a nossa vida. A fraternidade diversa, sim, ela é diversa. Ela tem que se espraiar em todos os setores da sociedade, e fazendo com que sintamos sua força, nos tomando de roldão e nos levando para se ingrar delas em imensos mares e prazeres navegar. Ela é a fraternidade, palavra originária do latim fraternitas, que significa irmandade. A reunião de irmãos de alma no fim. Reunião de irmãos é nós aqui também, e dentro do nosso lar, que é onde começa essa famosa reunião de irmãos. Como é bom quando nos reunimos com pessoas afins conosco, não é mesmo? Como é o nosso caso aqui, é tão bom. A gente pode tratar do mesmo assunto com muito amor. A gente quer o pessoal está fazendo a leitura do Evangelho e outros trabalhos, as pessoas prestando atenção, quer dizer que a gente tem interesse dentro daquilo que nós somos afins. E quantas pessoas que não fazem parte da nossa turma, eu falei ainda um pouco sobre isso, né? Essa gente deixa para lá. Mas aí onde fica a fraternidade em seu conceito universal, fundamentalmente cristão. Afinal, somos ou não irmãos em comunidade? Essas duas perguntas eu deixo para cada um de vocês responder para vocês mesmos. Algumas reflexões sobre fraternidade espiritual. O Evangelho, lá no capítulo 11, ele nos fala assim: a completa fraternidade deve existir entre os verdadeiros seguidores da sua doutrina, ou seja, do Evangelho de Cristo. Os verdadeiros seguidores, nós somos verdadeiros seguidores, mas nós temos que atrair mais pessoas para seguir o Evangelho, seguir a doutrina de Cristo. O Espiritismo é cósmico. O Espiritismo não tem nacionalidade e não faz parte de nenhum grupo existente, nenhuma classe social ou impõe, visto que qualquer pessoa pode receber instruções de seus parentes e amigos do além do mundo. Cumpre seja assim, para que ele possa conduzir os homens à fraternidade. Se não se mantivesse em terreno neutro, alimentaria as dissensões, não chega às brigas, em vez de apaziguar. Ele não tem nacionalidade, que é uma doutrina universal, né? Porque ela é então não é feita por um homem ou alguma coisa desse tipo. Isso está lá no Evangelho, na introdução. O Espiritismo e as pessoas. Se alguma coisa se pode impor, é o bem e a fraternidade. No livro dos Espíritos, a pergunta 841, essa é a resposta. Se nós temos que impor alguma coisa para qualquer pessoa, tem que ser o bem e a fraternidade. O bem atrai o bem, a fraternidade atrai a irmandade. Nós somos irmãos. E tem um irmão muito famoso aí que a gente tem também, chama-se Jesus Cristo. Ele é o nosso exemplo, né? Nosso irmão maior, aquele que quando a gente está numa situação de
começa a pensar aquilo assim, aí a gente diz, para um pouquinho, esse pensamento não é meu. Jesus me ajuda. E muitas vezes esse pensamento não é meu, vem de algum irmãozinho que não está com muita vontade de ser meu amigo. Sirva de base as instituições sociais, as relações legais de povo a povo e de homem a homem, com o princípio da caridade e da fraternidade, e cada um pensará menos na sua pessoa. Hoje a gente tem algumas guerras se envolvendo, né? Então, as palavras são ditas aqui no livro dos Espíritos, né? Em relação à resposta à pergunta da nossa ela nos deixa pensando na dificuldade dessa fraternidade. Muitas vezes dentro da nossa casa, né, temos um pouco de brigas, né, de coisas que não deveriam existir. Os povos deveriam ser mais fraternos. Não deveria haver países, línguas diferentes. Por exemplo, se a Uruguai, a gente sabe que a carne uruguaia é a melhor carne do mundo, ou era no caso, eles têm bastante. Se nós temos soja aqui sobrando, por que não mandar para lá e eles não mandar carne? É uma maneira de cooperação. Isso nos torna mais irmãos, que são nossos irmãos. Os argentinos são nossos irmãos, os peruanos, toda a América Latina, todo o continente, todo o mundo, e não só o nosso, outros mundos também. Haverá um tempo em que essa fraternidade se tornará universal. Por uma simples razão. Todos, já disse, somos filhos de Deus. Nós temos o nosso pai, nossa família, nossa mãe, nossa família, mas a nossa direção é Deus. Esse pai e essa mãe nos deu o corpo, a cor dos olhos, a cor do cabelo. Tira o espírito de dentro disso para ver o que acontece. Acontece a morte, né? Se desliga. Então, nós somos irmãos e imortais. Então, vai entrar mais ainda a necessidade de sermos fraternos entre nós. O espiritismo e o indivíduo. Doravante, a Gênesis, capítulo 1, doravante terá uma finalidade que constituirá uma necessidade. A fraternidade, que não passava de bela teoria, assenta agora uma lei de natureza. Isso está na Gênesis. A fraternidade dos desencarnados, que nós estamos concluindo, tá? A solidariedade entre os vivos e mortos faz-me compreender a que deve existir na Terra, onde a fraternidade e a caridade têm desde então o fim de uma razão de ser do presente como do futuro, o céu e o inferno. Então essa fraternidade, ela transcende a nossa vida aqui na Terra, até o final. Então, gente, era isso que eu precisava trazer para vocês hoje. Ainda tem mais aqui a família espírita. Tem 2 minutos para falar sobre a família espírita. Esses grupos, correspondendo entre si, visitando-se, perguntando observações, podem desde já formar o núcleo da grande família espírita, que um dia se consociará todas as opiniões e unirá os homens por um único sentimento, o da fraternidade, trazendo o cunho da caridade cristã. Está nos livros dos Médiuns, no capítulo 19, 29. Certo, gente? Muito obrigado por essa paciência de vocês. Até a próxima vez.